certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não se Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo. Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos, mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte, ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem, mas isso é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. O que ela vai encontrar é o carro que ela quer comprar, um desodorante, ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim, sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos da vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? O conselho que eu dou é tome cuidado pra caralho. Eu fui muito disciplinado, fui um obsessivo na minha trajetória, focado e dei uma sorte do caralho. A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode. Ah, sim. Com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas tá jovem. Tá tal. jovem, tem É. 25 anos, parece que você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. E aí você, de repente, vira até terraplanista. Por quê? Porque o terraplanismo diz que a gente está no centro do universo. É. O universo Faz não tem sentido. centro. Ele é uma circunferência cujo centro não está em lugar nenhum e a circunferência em toda parte. Quer dizer, É não bizarro. tem Não tem nem centro. como imaginar Não direito. tem centro. É uma coisa que está... E o terraplanismo, nesse sentido, ele é mais infantil ainda. Porque ele diz assim, não, você acreditar que a Terra é plana, Deus criou a gente, colocou a gente aqui, é tipo voltar pro criacionismo, né? Aliás, Mas tá é assim o com eles, criacionismo. né? Eles estão assim, É né? assim, eles são Não, o criacionista não necessariamente é terraplanista. Ah, Não, sim, mas sim, eu mas acho que o eles são- terraplanista é necessariamente criacionista. É. Todos que eu conheci são Sim. Sim, sim. criacionistas. É. Mas será que não é o negócio que Nietzsche falou? Que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito. Não é uma parada assim? O que não significa que ele estava certo, né? E nem significa também que existe algo metafísico predestinado pra você. Eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém
que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura. O pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante. É considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no nosso... É o caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ela vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou, que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você viver as sensações. É você viver a vida com paixão, certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perder o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito. Até os 20 anos talvez dê.